Então vamos lá, vamos agora trabalhar um pouquinho os indicadores de gestão. Lembra que eu falei que é importante a gente estar acompanhando os indicadores de gestão, tá bem? E a gente pode calcular um dos indicadores de gestão, a margem bruta da empresa. Como que eu calculo a margem bruta da empresa? Primeiramente, você vai verificar o percentual, entendeu? Então, daquele mesmo exemplo que eu dei, ó, a farmácia vende lá R$ 40.000. Desses R$ 40.000, ela vende 20% de medicamento similar e genérico. Qual que é a margem bruta do similar e genérico? Aí nós vamos ver depois. Ela vende 60% do medicamento de marca e ela vende 20% de produtos não fármacos. O que são os chamados produtos não fármacos? É a perfumaria, tá bem? É a perfumaria. Então tá lá, 20, 80, 100. Então, desses R$ 40.000, ela vende 20% de genérico, 60% de medicamento de marca e 20% de perfumaria. Qual que é a margem bruta? Bom, a margem bruta do similar é em torno de 50%. Muito bem. Qual que é a margem bruta do medicamento de marca? Em torno de 20%. Qual que é a margem bruta do medicamento não fármaco? É em torno de 30%, porque eu quero trabalhar com a perfumaria no preço competitivo, mas você poderia estar aumentando porque esses produtos aqui respeitam o preço máximo ao consumidor. Essa daqui já não. Muito bem. O que você vai fazer? Você vai multiplicar a margem, o percentual de venda, vou dar o um exemplo aqui para vocês, o percentual de venda, 20%, vai multiplicar pela margem bruta e dividir por 100. Tá bem? Então você vai 2, 5, 10, ó. É isso? E divide por 100. Quando você divide por 100, aí você tem o percentual. Então tá lá, corta 2, 10%. Então aí você faz do medicamento similar, 10%, 2 vezes 6, 12, 12%. Medicamentos não farma, 2 vezes 3, 6, 6%. Aí você soma toda, 10 mais 12 mais 6. Então a margem bruta da sua farmácia, margem bruta geral, 28%. Margem bruta. Aí você vai verificar, ó, eu dou 20% de desconto. Se você dá 20% de desconto da sua margem bruta, desconto médio, então sobra apenas o quê? 8%. Tá bem? Então assim você consegue calcular então a margem bruta da empresa. Tá bom? Bom, a avaliação das despesas, que para você verificar o seu custo fixo, tá bem? Então aí você vai colocar lá farmacêutico, auxiliar, motoqueiro, despesas coordenadas e salários. Depois aluguel, telefone, né? São as despesas variáveis, IPTU, tal. Então você calcula então aqui as suas despesas fixas, ou seja, o seu custo fixo. Muito bem. Vamos lá agora. Eu quero saber agora, em percentual, qual que é o seu custo de funcionamento. Então você vai pegar o seu custo fixo mensal dividido pelo faturamento médio e multiplicar por 100. Por exemplo, uma simulação, uma drogaria que vende 35.000 e tem um custo fixo mensal de 17. Então, qual que é o custo fixo dela? 17. Qual que é o faturamento dela? O faturamento dela é 35. Então, aí você divide, né, o custo fixo pelo faturamento e multiplica por 100. Então, o custo fixo dela é de 49,65%. Tudo bem? Tranquilo? Aí você já sabe calcular a margem bruta, né? Como é que calcula a margem bruta? Eu pego o percentual que eu vendo aquele determinado produto e multiplico pela margem, não é isso? A vezes B dividido por 100. E multiplico, então pego a margem
percentual de venda, multiplico pela margem praticada, divido por 100. Então tá lá. CIPAD negativo, que seria os medicamentos de marca, 13%. CIPAD positivo, que também seria o medicamento de marca, 5%. Medicamento genérico, multipliquei 7,5%. Liberado, 50%. Similar, 15%. Perfumaria, 5%. Então, somei tudo. E aí eu tinha o quê? Tive, então, a margem bruta de 49%. Agora eu já sei também qual que é o meu custo fixo. Então, eu tenho lá um custo fixo de 49,65. Foi o que eu calculei. Então, a sobra de margem está de 0,07. E se eu der desconto, der lá 10% de desconto em média, eu vou fechar em prejuízo em 10,07, né? 10% de prejuízo. Tudo bem? Então, assim você consegue calcular o seu custo fixo, a sua margem bruta, você sabe quanto que tá sobrando para você. Outro índice financeiro, índice de gestão importante, é o CMV. Gravem bem isso, CMV. Tá bem? Que é o quê? É o custo da mercadoria vendida, mais os impostos. Se eu tiver um CMV maior que 72%, você está comprando mal. Você tem que reduzir. Se você tiver um CMV menor, 72%, quer dizer que você está sabendo comprar. Então, o CMV é o custo da mercadoria mais o imposto, dividido pelo faturamento total. Tá bem? Então, vamos dar o exemplo aqui. Mês de janeiro. Mês de janeiro você teve lá o CIPAD, né, o lucro e o faturamento geral. De 19, comprou 3, depois você comprou o CIPAD positivo 750, 2.500, 650 e assim sucessivamente. Qual que foi o imposto? Comprou 18 mil de medicamento. O imposto foi 1.000. Então deu 19. Como é que você ia calcular então? Você vai pegar, dividir, né? Pega o custo do medicamento mais o imposto e divide pelo faturamento total. Peguei lá 19 mil e dividi pelo faturamento. No caso dessa farmácia aqui, o faturamento foi em torno de 25. Então, ela comprou, o CMV dela foi de 77. 77 está acima de 70. Significa que ela não estava comprando bem. No mês de fevereiro, ela conseguiu um desconto de genérico. Tá bem? Conseguiu um desconto genérico. Conseguiu 20% de desconto genérico. Então, aí somou. 3.200, 754, 625, 10.000, etc e tal, 1.000, 18 mil. Aí dividiu o quê? 18.916 por 25. Obteve um CMV de 75. Ainda está comprando caro. Tá bem? Aí no mês de março, ela obteve o quê? 30% de desconto genérico. Então, ela manteve o desconto comprando o medicamento genérico com desconto e conseguiu um desconto similar. Aí foi somando o medicamento que ela comprou. Então, comprou 3.000 de CIPAD, 750, 2.000 de genérico, comprou liberado 650, 7.000 de similar, 1.250 de perfumaria, totalizou o quê? 14.000. Mais o imposto, que é imposto em cima do percentual, 15.000. Aí dividiu lá o 15.000 dividido por 25 e obteve 62. Então ela só conseguiu comprar bem onde? No mês de março. Então, através desse índice chamado CMV, esse indicador, você sabe se você está comprando bem. Se for menor que 70, ok. Maior que 70, você está comprando mal. Então você consegue, então, verificar se você está comprando bem ou não através desse indicador financeiro. Estoque.
em unidades. Então, você vai pegar o estoque seu atual em unidades e dividir pela venda média. Então, por exemplo, eu tenho um estoque de 3.000 unidades na farmácia, vendo 300 unidades dia. Então, você tem um estoque regular para 10 dias. Então, é assim que você estabelece seu estoque, né, em termos de rotatividade. Tá bem? Lembrando que o estoque ele tem uma categoria, nós chamamos, dividimos curva A, B e C. O que é curva A, B e C? Curva A é o que tem o maior giro. Curva B é o que tem médio giro. E curva C é o que tem baixo giro. Tudo bem? Então tem que estar sempre de olho nisso daqui, principalmente o de baixo giro, para ele não vencer, porque venceu, a indústria não repõe. Tá bom? Então, o ideal é normalmente se distribuir entre 55% alto giro, 35% e 10% de baixo giro. Tá bom? Bom, às vezes os medicamentos eles são comprados pelo paciente, às vezes à vista, cartão de crédito, convênio, cheque pré-datado, débito cartão. E isso aqui sempre é importante você estar avaliando e colocando o seu fluxo de caixa. Bem? Bom, outra coisa importantíssima é você verificar o que? O ticket médio. Aí eu vou comprar uma farmácia. A primeira coisa que tem que perguntar é assim, qual que é o ticket médio daquela farmácia? Porque quanto maior o ticket médio da farmácia, significa que aquela farmácia tem um público, né, que tem um alto poder de compra. Né? Jonathan, qual o ticket médio da sua farmácia? Ticket médio da farmácia toda ou por funcionário? Não, toda. A toda eu não sei, professor. Ah, você só sabe o seu ticket médio. É lá a gente tem um mais ou menos lá o nosso, lá que a gente tenta fazer lá. E qual que é o seu ticket médio? O meu esse mês tava 42. 42, né? Isso. Muito bem. Então, o ticket médio é importante você verificar isso aí. Como que eu calculo o ticket médio? Vocês entenderam? Então, o ticket médio significa, às vezes, um poder aquisitivo maior naquela determinada região. Então, tem farmácia que tem o ticket médio X, tem farmácia maior, outro menor, tá bem? Então, vamos lá. Eu divido o faturamento total do medicamento e perfumaria pelo número de clientes atendidos. Então, o exemplo que eu dei lá. A farmácia tem um faturamento de 25 mil e atendeu no mês 400 clientes. Então, qual que é o ticket médio? O ticket médio, então, é de 62%. Tá bem? Quanto maior, né, o ticket médio, melhor, então, para a farmácia. E isso aí tem que ser analisado, tá bem? Analisado em termos de faturamento. Então, você tem lá, por exemplo, janeiro, ticket médio de 60, né? 70. Isso aqui está indicando o quê? Eu estou tendo um crescimento. Né? Então, à medida que você vai aumentando também o ticket médio, significa que está aumentando o poder aquisitivo e também está melhorando a questão das vendas da farmácia. Tá bem? Então, tá lá. Ó. Número de clientes atendidos também é importante você verificar. Porque você estava numa curva ascendente, de repente começou a cair. Isso aqui é importante você jogar em gráfico e observar. Opa, eu estou perdendo cliente. Para quem que você está perdendo cliente aqui? Qual foi a estratégia do concorrente que você está perdendo clientes? Isso aqui é importante você verificar. Né? Aumentou, mas se manteve. Ótimo, beleza, tranquilo. Né? Abriu mais outra farmácia aqui perto de mim, tal, mas se manteve meu número de clientes, manteve meu ticket médio. Ótimo, beleza. Mas de repente, caiu o número de cliente atendido. Ou alguém está tomando esses clientes de vocês. Isso tudo é importante, são indicadores de gestão. Tá bem? Relacionar lá o número de clientes ao faturamento. É isso? Também vai ser importante você relacionar o número de clientes que você tem ao faturamento. Tem ascensão. Beleza. Diminuiu o número de clientes, diminuiu o faturamento. Isso aí é importante. Né? Porque às vezes você
Às vezes você diminui o faturamento, mas você aumenta o número de clientes. Por quê? Você fez uma promoção, né? É claro que vai diminuir o faturamento, porque você está vendendo um produto mais barato, mas aumentou o número de clientes. Isso aqui é importante você verificar. Então, esses são indicadores de gestão, tá bem? Então, vai lá, relacionar faturamento cliente per capita. É importante você verificar isso aqui, né? De repente, ó, aumentou o faturamento, beleza, aumentou o ticket médio, e depois diminuiu o faturamento, diminuiu o número de clientes. Você está perdendo cliente para alguém. Ou, por exemplo, diminuiu o faturamento, mas o número de clientes aumentou. Quer dizer que a sua promoção, você está fazendo um produto de uma guerra de desconto aqui, que está aumentando o cliente. Então, isso tudo é importante você estar relacionando. Produtividade, né? É o faturamento geral dividido pelo número de funcionários. Quando eu tenho um indicador alto, significa que está faltando pessoal. Quando eu tenho um indicador baixo, entendeu? Significa que tem funcionário ocioso. E quando eu tenho médio, a equipe está otimizada. Quer dizer que eu atingi um equilíbrio aqui. Então você vai avaliando lá. Eu tenho 4 funcionários. É isso? Aí você divide o faturamento pelo número de funcionários. Então lá está 3 mil e pouquinho. Opa! Aí chegou aqui mês de maio, junho e julho. Eu tenho os mesmos 4 funcionários e a produtividade está alta. Opa, aqui eu estou precisando contratar. Tá bem? Estou precisando contratar funcionário. Tá bem? E aí você pode fazer essas relações com todos os índices financeiros. Relacionar lá o custo de funcionamento com a produtividade. Tá bem? Então você está lá. O faturamento, né? 20, 30 mil. Aí você tem a produtividade 3 mil e pouquinho. O custo operacional, olha lá, 126, quer dizer, está com custo de funcionamento alto, produtividade baixa. Vai ter que demitir. Não tem jeito. Senão a empresa quebra. Aí depois você vê uma outra situação onde você tem uma produtividade alta e o custo de funcionamento baixo. Opa, então aqui eu já atingi um equilíbrio legal. Então, é em cima desses índices financeiros que vai, então, trabalhando a gestão da farmácia. Tudo bem? Tranquilo? Verificação dos descontos, isso aqui é importante. Vocês já viram lá que eu calculo a margem bruta. Né? Então calcula a margem bruta. Minha margem bruta foi 50%. Meu custo de funcionamento está em 40%. Aí você dá a média de desconto de 10%. 9 fora zerou. Quer dizer, nesse mês você empatou. Por isso que é importante estar observando sempre o desconto concedido. Tudo bem? Tranquilo? E os descontos concedidos têm que ser observados para verificar também se a sua estratégia está funcionando. De repente, você estabeleceu um desconto. Opa, aumentou meu faturamento. Beleza. De repente, no outro mês começou a cair e você manteve o desconto. Significa que manteve o desconto de 20%. Alguém está dando um desconto maior ou está com uma outra estratégia. Manteve o número de clientes com desconto, tá entendendo? Ou você diminui, quer dizer, na verdade você diminuiu o número de alguém tá tomando cliente seu. Então isso você vai fazendo e vai fazendo essas relações. Aí você vai avaliando passo a passo os índices de faturamento, cliente per capita. Aí você vai fazendo a brincadeira e vai analisando e vai tirando as suas conclusões. Tudo bem? Entenderam, pessoal? A importância, grande parte, a importância técnica para quem vai montar empreendimento. É extremamente importante o quê? É extremamente importante você conhecer a parte técnica. A parte técnica é importante. Mas a gerencial é de suma